eu senti uma grande vontade, deveras uma necessidade de trazer um pouco, porque muitos são questionados o que fazem, o que praticam, o que praticam. E muitas vezes, aqueles que praticam mesmo não sabem o que dizer. Se alguém pergunta alguma coisa pertinente ao espiritismo, muitos vão ficar um pouco sem saber o que falar e como expressar o que sente. Eu não posso continuar a iniciar sem trazer Kardec, maravilhoso professor Denisard. Alguém já leu aqui o livro que é o Espiritismo? Alguém já leu? Ótimo. Então é bom procurar ler, porque vocês vão gostar muito do que vão encontrar lá. O catecismo, ele é alvo de muitas críticas. O catecismo, ele é alvo de muitas críticas. As falas que são pertinentes com a verdade, elas não acontecem. São falas de quem não sabem o que fala ou do que fala. Jesus Cristo lhe disse: sobre esta rocha erguei a casa de meu Pai. Desta forma foi entregue ao homem a oportunidade de semear, através de diversas religiões, a paz e a igualdade na terra. Todos os líderes religiosos, todos os padres, pastores, pai de santo, todos os dirigentes, todas as pessoas, enfim, todos têm a oportunidade de, através da religião, semear a paz entre os homens. É através da religião que Deus coloca todas as suas esperanças para que o homem fale sobre o homem de uma forma mais respeitosa, para que o homem não use do que escolheu por caminho para criticar outros homens que escolheram caminhos diferentes. Já que só a um Deus pertence às religiões que visam a caridade e o bem comum. Algumas pessoas citam trechos do livro dos Espíritos. Alguns líderes religiosos citam trechos do livro dos Espíritos, trechos que é do interesse deles estarem trazendo confusões para a mente daqueles que os escutam, que os ouvem. E interessante é que, quando trazem algum trecho do livro dos Espíritos, logo falam assim: eu não vou falar o começo, eu não vou falar o fim da matéria, eu só vou falar alguns trechos. E eu acredito que isso acontece porque, se esses líderes religiosos trazerem os textos dos livros dos Espíritos, da codificação, aqueles que escutavam se apaixonar com a doutrina espírita. Muitos dizem que o cadecista coloca Jesus como algo supérfluo. Muitos dizem que o catecismo diz que trouxe e é a verdade. Mas não explicam que verdade é essa. Colocam o catecismo como algo que veio para disputar ou para desbancar todo o resto, e não. E não.
bom. E essas pessoas entregam à opinião pública as suas opiniões particulares, desrespeitando outros seres humanos que são irmãos, que são comuns, iguais a elas. As religiões não existem para excitarem uns contra os outros, para dizer para odiar, para falar que aquele outro irmão que segue uma crença diferente a dela é um demônio ou serve ao demônio. Isso é coisa muito feia de se falar. Conhecei-vos a natureza do que o Espírito fala, que saberá a sua moral. Isso cabe para encarnado e desencarnado também. Retiram o sentido das obras espíritas, influenciando as pessoas, insuflando as separações entre irmãos. Peço a todos que conhecem o catecismo a estarem lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras da codificação para terem conhecimento do que decidiram ou não criticar, dando suas opiniões com conhecimento do que estão criticando. É muito feio, eu acredito, sabe, quando alguém começa a falar alguma coisa e não consegue dar continuação ao que está dizendo, porque não tem conhecimento do que está falando. E eu tenho observado algumas conversações, eu busco saber, não é? É muito bom a gente conhecer, não são todos. Muitos líderes religiosos, eles já sabem que todos somos pertencentes a uma única doutrina, que é a doutrina de Deus. A doutrina do Cristo, não é? É muito triste ver pessoas que poderiam fazer um trabalho de união, levarem opiniões erradas à população e prestarem um papel tão equivocado. O Espiritismo traz o mesmo objetivo dos que servem a Deus e a Jesus, de qualquer religião. É a semeadura da paz e da união. Todo aquele que faz o contrário não poderá jamais dizer que o Espiritismo é coisa do diabo, pois que quem serve os maus espíritos semeia discórdia e desunião. Então, todo aquele que joga um irmão de uma religião contra o outro, esse não pode falar de jeito nenhum que o Espiritismo é coisa do diabo. Não pode não, porque ele está fazendo a desunião, semeando a discórdia, e isso não é obra de quem serve a Deus, concordam? Inclusive o cadecista equivocados. Existem muitos catecistas que de forma equivocada e orgulhosa também falam de outras religiões. Esses também acredito que não devam ser acreditados, porque ainda não teceram a maturidade do respeito que precisam ter para com todos os irmãos, em igualdade em Deus. Então, o que eu estou dizendo não é uma crítica às religiões, mas sim ao homem, ao ser humano. Aqueles que deveriam estar unindo forças para semear a paz entre os irmãos, entre os homens, usam a religião para instigar a discórdia e o ódio, o preconceito. Todos que realizam uma obra contrária à obra do Cristo, esse não estará servindo o Cristo. Eu não preciso dizer mais nada. Se qualquer líder religioso estiver agindo contrário ao que o Cristo aconselha, não está servindo a Jesus. Não está servindo a Jesus Cristo, que semeia a paz e a igualdade em todas as nações. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Jesus não disse,
crescei na sua religião para defamar as outras. Não. No Espiritismo conhecemos bem uma informação dos Espíritos que dizem: conhecereis a natureza e a moral do Espírito de acordo com a sua fala. Isso é qualquer um de nós. Se eu vier aqui na frente e começar a falar mal de qualquer casa, de qualquer religião, vocês sabem que a minha moral, eu estou colocando ela em dúvida. Certo? Pois bem, essa mensagem, regra, serve para todos nós, pertencentes a todas as religiões. Trouxe uma parte do diálogo, bem pequenininha, que o Kardec teve ao crítico. Alguém já leu essa parte? Que ele teve ao crítico, com o crítico? É o seguinte, bom, que nos coloca, o que eles conversam, nos coloca diante de uma situação que até hoje acontece em relação ao Espiritismo. O crítico visitante fez o seguinte: confesso-vos, caro Senhor, falando com Kardec, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma de suas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Aí Allan Kardec ouviu tudo com muita tranquilidade e disse o seguinte: desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior às de todos quanto não partilham da vossa opinião. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido. É a vossa razão que vô-lo diz, e não falemos mais nisso. Aí o crítico, insatisfeito, disse: entretanto, que se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Aí Kardec disse: lamento, ó caro Senhor, porém, não tenho o dom de fazer milagres. Kardec disse. E Kardec continuou: julgais que uma ou duas sessões bastaria para adquirir e convencê-lo? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido. O que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas. E parece-me que vós enganastes sobre o fim das nossas reuniões, visto que fazemos experiências com o fio objetivo de satisfazer, não fazemos com o fio objetivo de satisfazer curiosidades. Aí o crítico disse: não procurais, pois, fazer prosélitos, o mesmo que, no caso, prosélito é adepto, aderente, convertido, partidários, sectários. Aí Kardec disse: para que buscamos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicções alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimento, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos.
quanto aos antagonistas, porém, que como vós tem convicções arraigadas, não tenho um passo para delas arredá-los. Tenho o que é grande em mim, que é o número dos que se mostram bem dispostos ao estudo, para que possamos perder tempo com o Senhor ou com os que estão tentando se convencer. Estou certo de, diante deste fato, a convicção há de vir mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados para a torrente ou para a obra. Alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na passagem. E o crítico, com o passar do tempo, desliga aqui para mim, ele começa a tentar colocar Kardec em situações difíceis e que Kardec ficasse, por um momento, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer ou tentar convencê-lo de alguma coisa. Porque o crítico diz nesse momento o seguinte: há mais interesse em convencer-me do que supondes. Permite-me que explique com franqueza e prometei-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras. E o crítico ele fala o seguinte: são as minhas ideias sobre as coisas em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. E Kardec fecha de seguinte forma: o Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio. E ele fala o seguinte: apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que outros fiquem com os defeitos do que partilhas. E Kardec ele fala: vedes, só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião respeito à vossa, se é sincera como desejo que respeite a minha. Pequena conferência espírita acontecia nessa época de 1800 e alguma coisa, em que retrata o livro O que é o Espiritismo, colocando este crítico da forma em que muitas pessoas se colocam diante do catecismo, criticando, pedindo provas da existência dos espíritos, sem ter estudado, sem ter se informado, sem ter o mínimo conhecimento do que está falando e do que está sendo levantado. Todos os espíritas são loucos, disse o crítico. É coisa sabida. Se julgai assim, tenho eu escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental. Aí eu pulo aqui e digo o seguinte: Kardec fala que ele está certo, que todos os espíritas são loucos. Todos os espíritas, sem tirar nenhum. Ele diz, são loucos. Você já estás persuadido de que não conseguiremos convencer-vos? O passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a vossa curiosidade. Abreviarei, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em convicções sem objeto. Aí o homem é interessante, que o homem fala para Kardec assim: o homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Aí Kardec fala: dizei logo, acreditais, como muitos, que isso é moda que durará pouco tempo, mas deveis convir que
um passa do tempo que há alguns anos tem conquistado milhões de partidários de todas as espécies, em várias áreas sociais e países, que contam entre seus adeptos sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas. Julgai-os também loucos? O crítico fala que tem as suas ideias, como várias pessoas que criticam o espiritismo. Certo, porém, que elas não se acham tão absolutamente findadas, que não consinta em sacrificá-las à evidência. E Kardec, ele coloca para nós uma coisa muito interessante. Ele fala: eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro, que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tem interesse algum em impedir a sua publicação. Esse crítico disse para Kardec que se ele não convencesse, se Kardec não o convencesse, ele que estaria há poucos dias publicando um livro, estaria publicando um livro tentando desmoralizar o espiritismo, desacatar o espiritismo, colocar ele de forma ridícula. E Kardec colocou que ele não tem nenhum interesse algum em impedir a sua publicação, né? Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, disse Kardec, porque assim eles nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer que os prós e os contras e as críticas façam aparecer a verdade, mesmo aos olhos daqueles que não a procuram. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que quer combater. Kardec, ele coloca que ele não importa com as críticas, publique os livros contra o espiritismo, publique artigos contra o espiritismo, busque defamar o espiritismo. Ele, em momento nenhum na vida dele, ele tentou impedir uma só pessoa de dar a sua opinião, que seja contrária ou não, sobre o espiritismo. Se era contrária, ele falava: é o grande barulho que chama atenção, é o grande barulho que faz raciocinar, é do grande barulho que as pessoas vão procurar conhecer aquilo que está sendo criticado, e aí está a adesão. Aí está o momento em que várias pessoas elas vão buscar o caminho do esclarecimento, assim como acontece no Brasil inteiro. Então eu acho que quanto mais acontecer críticas em relação ao espiritismo, qualquer coisa que aconteça na mídia, qualquer coisa que aconteça que envolva a imprensa e o espiritismo, logo no dia seguinte tem milhões de pessoas. O que você está achando do que está acontecendo com o espiritismo? Você viu o que aconteceu com o espiritismo? Eu, Eliane Gonçalves, eu nunca vi nada de errado acontecer com o espiritismo. Eu nunca vi nada no mundo físico ou no plano espiritual que desacatasse o espiritismo. Eu nunca vi nada acontecer na Terra que semeasse a descredibilidade nos espíritos. Eu nunca vi nada acontecer, nada ser noticiado que desacatasse o espiritismo. Porque os espíritos são pessoas sérias, eles não erram. Quem erra é o ser humano. Quem erra é o homem. Que assim como muitos outros homens, em várias situações, como vários homens, às vezes consegue aproveitar a oportunidade que lhe foi entregue, às vezes não. Isso não é porque é espiritismo, é porque é ser humano. Porque nunca aconteceu nada, nada na terra ou no céu que colocasse o espiritismo numa situação de descredibilidade.
Eu nunca soube de nada que tenha acontecido. Agora, se me perguntarem se o homem já fez algumas coisas equivocadas e descuidadas, com certeza já. Mas os espíritos não. Eles não erram. Eles têm a moral elevada, assim como nós objetivamos ter um dia. Homens e mulheres que deixaram o corpo, homens e mulheres de todas as profissões, que visam ser útil, mesmo depois da morte física. Muitas vezes, parentes dessas pessoas que criticam o espiritismo estão ali laboreando no plano espiritual, trabalhando, sendo útil em tudo que for possível ser. Então, eu gostaria que um só ser humano em toda a Terra me dissesse alguma coisa que tenha acontecido que tirasse a credibilidade dos espíritos. Nunca aconteceu nada. Mas que tirasse a credibilidade do homem acontece todos os dias. Mas dos espíritos, não. Nunca. Nunca aconteceu. E se alguém quiser que aconteça, é melhor esperar sentado. Porque vai continuar havendo vários homens em equívoco com as suas oportunidades. E o trabalho espiritual seguindo em frente. Para aquelas pessoas esclarecidas, que não se permitem ser influenciadas pelo nosso comportamento humano ainda a desejar. Porque os espíritos, eles são amor. Os espíritos são os familiares daqueles que criticam o espiritismo e daqueles que o compreendem, que o aceitam. Eu acho interessante que todas as pessoas que existiram na Terra, que falaram contra o espiritismo, os que já desencarnaram, descobriram que existe uma coisa chamada plano espiritual. Aqueles que ainda não desencarnaram vão descobrir que existe uma coisa chamada plano espiritual. E que nós vamos desencarnar e não vamos cair em sono eterno. E que nós vamos reencontrar com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos tios, filhos, filhas, netos e netas, porque Deus é justo. Deus é maravilhoso. Deus, Ele não faz com que o homem simplesmente deixe de existir porque o corpo pereceu através do sepultamento. Não. A morte ela existe porque o organismo ele se desgasta. Os nossos órgãos desgastam. É natural, a montanha diminui, muda de forma, aumenta. Conosco acontece a mesma coisa. E nós deixamos a vestimenta do corpo de carne, entregamos ela a Deus e seguimos adiante. Seguimos adiante. Ninguém vai dormir até o final dos tempos. Respeito a todos aqueles que creem nisso. Mas Deus trabalha até hoje. Jesus trabalha até hoje. Nós também vamos trabalhar. Nós estamos nos esforçando, como catecistas, como espíritas, a tentar sermos melhores todos os dias. Falindo, acertando, tropeçando, caindo. Não estamos aqui para mostrar uma perfeição. Estamos aqui para mostrar pessoas esforçadas. Pessoas que muitas vezes não andam, rasteja. Pessoas que às vezes não sabem se está fazendo certo ou errado, se está criando filho certo ou errado. Pessoas em dúvida o tempo todo, acertando o tempo todo. Os catecistas são pessoas esforçadas. Jamais pessoas que detêm a verdade de nada, absolutamente de nada. São apenas pessoas esforçadas. Quando as pessoas elas perguntarem para vocês, me dê uma prova dos espíritos. É só dizer,
Aguarda um pouquinho, você há de morrer. Simples. Aguarda um pouquinho. Você há de morrer. Depois você me pergunta de novo, porque a gente vai se encontrar. Essa é a resposta. É isso que tem que ser dito. Eu não tenho que provar absolutamente nada. Critiquem-me, mas por favor, antes de me criticar, leiam as obras básicas da codificação, leiam alguns livros de André Luiz, leiam alguma coisa para me criticar sabendo do que está falando. Às vezes eu escuto algumas críticas que me dá vontade de chorar. Porque eu vejo meu irmão fazendo um papel que eu não gostaria que ele estivesse fazendo. E qualquer pessoa que o escuta, nossa, você não sabe o que está dizendo. O meu interesse aqui hoje é único e somente dizer que o Espiritismo existe para estar unindo forças. Não para ser a força absoluta. Não para ser a verdade, mas para trazer a palavra da verdade, que é a fala de Jesus. A verdade vos libertará, a informação do Cristo. Jesus se fez Deus através de tudo que Ele trouxe, não é verdade? O Espiritismo, ele veio unir força para estar trazendo esse Cristo. Quando ele diz que traz a verdade, a Igreja Católica pode falar que traz a verdade também, porque ela traz a fala de Jesus. Todas as religiões, não é verdade? Pode falar que traz a verdade, por que não? Traz sim. Se eles disserem que não traz, então está tudo errado, porque traz sim, porque estão falando do Cristo. O Espiritismo diz que traz a verdade, porque está falando do Cristo. Alô, gente, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele mesmo falou isso. Nós, os espíritas, repetimos. Nós não estamos inventando fala. Jesus disse isso. Ninguém está inventando nada para persuadir ninguém, para levar ninguém para o mármore do inferno, não. Nós estamos repetindo a fala de Jesus. Nós estamos trabalhando no Evangelho do Cristo da mesma forma que todos os outros estão. Não há necessidade de um criticar o outro. Precisamos dar as mãos. O Espiritismo, o Catecismo, a Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz roga a união entre as religiões. Cada pessoa, cada líder espiritual tem a oportunidade santa e única de semear a paz entre os povos. O não ao preconceito, o não ao racismo, não é? O não ao feminismo. Olha, quantas vezes que vocês passam na rua e às vezes estão falando Jesus e alguém fala com você assim, ah, você está fora de moda, você é beato. E os líderes religiosos têm a oportunidade de trazer essa informação às pessoas. Que Jesus, aquele que vem na fala de um e do outro, não é a identidade do beato, mas aquele que crê na verdade. Na verdade que nos liberta, nos faz melhor com os nossos filhos, com os nossos amigos, com a nossa mãe, com o nosso pai. A verdade de Jesus não nos faz perecer. O crítico ele falou o seguinte, é precisamente, como é que o crítico fala? É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos, no caso das pessoas criticarem, aquela conversa que nós estávamos tendo, permissão para assistir algumas experiências. Aí Kardec fala o seguinte, julgai que isto vos baste para por exemplo, professor, julgai que isso vos basta para que esse professor possa estar falando de espiritismo
Porque Kardec foi lá atrás chamado, de um diálogo que eu não trouxe, chamado de ex-professor, foi cutucado de todas as formas, não é? Aí ele fala assim: como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-la quando não estudardes os princípios que elas se baseiam? Como apreciareis o resultado, satisfatório ou não, de ensaio metalúrgico, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Como alguém vai falar sobre isso, não é? Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa. Não tendo estudado a matemática, nem a astronomia, vós apresentasseis a um membro de um observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o vosso sistema é falso. Mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai-me que, por uma vez ou duas, me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. Então, é muito fácil alguém dizer a qualquer um de nós: dai-me uma prova do Espiritismo, ou deixe-me assistir uma reunião fechada para que eu me convença de que os espíritos realmente eles se comunicam. Como foi colocado, é a mesma coisa de você chegar para um astrônomo e falar: deixa eu servir da tua luneta para eu entender tudo que você aprendeu a vida inteira para eu poder criticar. Para você me provar que realmente todo esse sistema solar aí, ele existe de verdade, eu só quero 2 vezes olhar na sua luneta. Mas sem estudo, sem conhecimento, quem vai entender alguma coisa? Nós precisamos entender que nós jamais e nunca, em momento algum, podemos levantar um assunto que não detemos conhecimento. Precisamos fechar a nossa boca para não fazer feio, não passar vergonha. Tem pessoas nos escutando e vai falar o quê? Essa pessoa que não quer trazer a página anterior, porque o que interessa é esse parágrafo aqui, está me privando de algum conhecimento, com certeza. Não é isso? Eu vou recomendar a vocês que leiam o livro Que é o Espiritismo. São debates fabulosos entre Kardec, não é? E algumas pessoas que o abordam. E a forma de Kardec responder é maravilhosa. É uma coisa fantástica. Esse livro é apaixonante. Eu recomendo ele também para os críticos. Porque Kardec, ele, como toda pessoa com maturidade espiritual, ele nunca buscou forçar a compreensão de ninguém. Mas ele sempre falava: o tempo vos dirá. Eu acho que, no fundo, ele queria dizer assim: você vai morrer um dia também, você vai descobrir, não é? Com certeza. Dr. Fritz, certa vez, já tem bastante tempo, eu estava um pouco pensativa com essa questão da prova. E ele disse para mim, até eu anotei aqui o seguinte: filha, você não vai conseguir dar nenhuma prova a ninguém que esteja encarnado. Não. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo que todos se convencerão. Todos se convencerão. O Espiritismo, ele é filosofia. O Espiritismo, ele é respeito.
O Espiritismo, ele é evangelho. O Espiritismo, ele é associação. O Espiritismo, ele é informação. Ele é aconselhamento do estudo e do discernimento totalmente livre. Ele aconselha as pessoas a tirar suas próprias conclusões do que leem. O Espiritismo, ele realmente é a verdade, o caminho e a vida, porque ele traz Jesus Cristo. Aqui, eu gostaria de trazer um pedacinho. Isso eu estou passando porque eu já falei tudo. Eu anoto para eu não esquecer. O Espiritismo, ele não é responsável pelos atos daqueles que buscam desse nome e exploram o Espiritismo. Ele não é responsável por pessoas que exploram o Espiritismo. Assim como a Igreja Católica, ela não é responsável pelos padres que às vezes eles, sem querer, esquecem o seu objetivo e caem em descuido, ou do evangélico que cai em descuido. Não podemos jamais falar que os evangélicos estão no caminho errado, eles estão no caminho certo. Não é porque um ou outro se descuida que vamos criticar. A Igreja Católica, não é porque um ou outro padre se descuida que vamos criticar. Assim, da mesma forma, é o Espiritismo. E outra coisa, o kardecista não nasceu para ser exemplo. Porque é interessante. É o kardecista pisar no pé de alguém, olha, ele pisou no pé. Ele não pode pisar no pé de ninguém, porque ele tem que dar exemplo. Esse fardo é muito pesado. Não devemos fazer isso. E, se vocês pensarem, as religiões que dizem que nós temos que dar exemplo, de certa forma isso é positivo para o kardecismo. Se temos que dar exemplo é porque somos cridos, não? O Espiritismo nada é do que mais um instrumento para unir força com todos os outros e com todas as outras. É importante, eu acho a internet um instrumento maravilhoso. Eu acho que ele deveria ser usado para semear a paz. Porque na internet todos somos líderes. Semear a paz e a concórdia. Tantas coisas bonitas e tantas coisas feias são ditas. O ser humano, ele se coloca numa situação de semeador de coisas feias. Aí alguém fala assim, mas eu falo não do que eu fiz, mas do que o outro fez. Mas por quê? Não falamos das coisas boas que os outros estão fazendo. Tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Muitas pessoas não conhecem esse fato porque ninguém fala. Ninguém comenta. Os telejornais, eles trazem para nós atrocidades, crimes. Não sou contra isso, porque tem que trazer para que nós possamos nos proteger, não é? E entender como está o mundo. Mas por quê? Só uma vez por ano trazem matérias sobre o bom exemplo, por exemplo. Uma vez por ano nós conhecemos trabalhos maravilhosos, de pessoas maravilhosas, dedicadas, que lutam por alguém, ou lutam por várias pessoas no país inteiro, não é? Por quê? Essas pessoas não são comentadas durante todo o ano. Porque só numa determinada época, numa determinada premiação. Por quê? Porque essa corrente do bem não se reforça nos noticiários.
Por quê? Então fica muito fácil julgar, fica muito fácil todo mundo falar que o mundo está ruim, está em decadência. Só acontece coisa ruim no mundo, porque são as informações que entram na nossa casa. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos criar público para as coisas boas que acontecem e não criar público e audiência só para as coisas ruins que acontecem. Porque as pessoas estão ficando tão engessadas, tão aterrorizadas, que não tem espaço para mais nada. Entre um lugar que vai dar uma notícia sobre uma coisa ruim, uma notícia sobre alguma coisa muito balsâmica, vai todo mundo para aquele canal das coisas ruins. Culturalmente, as coisas procedem dessa forma. E o Espiritismo vem trazer isso. Vem entregar, nos fazer empoderados dessas oportunidades que temos diante do que nós estamos fazendo. Certa vez eu estava numa igreja e ouvi um padre falando sobre um sermão lindo. Eu fiquei muito emocionada. Ele estava falando sobre a união das religiões. Eu fiquei muito emocionada com o padre, eu fiquei muito mesmo. Tão emocionada que eu fui dar um abraço nele, junto com os demais que estavam lá, cumprimentar ele. Quando ele me viu, ele me reconheceu e ele me tratou como se eu fosse uma pessoa que tivesse uma lepra. Ele começou a fugir de mim. Padre, vem cá, sai. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estava com vergonha, eu fiquei meio constrangida. Eu tentava segurar na mão do padre para cumprimentar e ele estava quase pulando atrás do altar, se desvencilhando de mim. E as pessoas, tipo assim, não força, deixa o padre, não se aproxime do padre. Mas ele estava falando sobre a união das religiões. Eu achei que eu ia poder chegar até ele e cumprimentar. Mas o mais interessante nisso tudo, que quando eu pensei assim, ai que vontade de cumprimentar o padre, aí o Pedrinho falou comigo assim, vai lá, tia. É o mais interessante de tudo, ele me incentivou a ir. Aí eu fui empoderada de uma confiança máxima do que eu ia poder abraçar e ser abraçada. E quando eu tentei cumprimentar o padre, porque ele deu um sermão tão bonito, ele fugiu de mim, ele olhava para mim como se eu fosse uma coisa horrível. Eu vi no olho dele um desespero de eu conseguir tocá-lo. Aí eu me retirei da igreja, como o padre queria que eu fizesse, e o Pedrinho falou comigo, tá vendo, tia? Não é porque o homem diz que o homem é. Ainda há muito que ser feito. Ainda há muito que ser feito. Então, eu não fiquei triste com o padre. Na hora eu fiquei muito com vergonha. E pensando, nossa, Pedrinho, né? Mas eu aprendi algo importante. Ele queria que eu aprendesse. Eu aprendi que não é porque nós falamos que nós somos. É muito fácil falar. Somos irmãos. Todas as religiões precisam estar unidas. Vamos respeitar a religião. Até aparecer alguém de branco, bengala e cachecol na frente e acabar com tudo isso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Aquele dia eu fiquei muito triste e eu fiquei tão mexida com aquilo, tão constrangida, que eu sempre gostei de... Eu gosto de assistir a missa, sabe? Eu gosto. Eu sou um espírita que adoro assistir a missa, eu adoro ver o pastor falar, eu gosto de ver, porque eles têm coisas boas para trazer, eles trazem coisas lindas do Evangelho, eu gosto de ver. Eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir uma boa palestra espírita. Gosto, porque eu gosto das coisas de Deus. Eu gosto das coisas de Deus. Jesus falou, erguei sobre essa pedra a casa de meu Pai. Amou todos. Eu também, como eu sigo Jesus, eu amo todos.
Porque a partir do momento que eu começar a falar mal de alguma religião, eu deixei de seguir Jesus. Porque Jesus não falou sobre essa rocha erguei uma casa kardecista. Ele não falou isso. Ele falou erguei a casa de meu pai. Se eu perguntar para vocês o que é o Espiritismo, o que vocês me diriam que vem assim de imediato na cabeça de vocês? Oi? Não ouvi. Estudo? O que mais? Discernimento? Fraternidade? Pernas, não é? O Espiritismo entrega perna para as pessoas. Ele entrega perna. Você precisa aprender a andar sozinho. Você precisa aprender a andar sozinho. Você precisa aprender a raciocinar, a pensar. Você tem o direito de ouvir uma palestra e falar assim, eu não concordo. Mesmo que seja uma palestra espírita, não é porque é espírita que eu vou concordar. Eu já ouvi algumas palestras espíritas que eu não concordava. Porque ali tem opiniões do ser humano. E que eu posso concordar ou não concordar. Então nos dá essa liberdade. O Espiritismo ele não proíbe a forma de nenhuma pessoa se vestir. Ele aconselha. Na tarefa, não vir com uma roupa decotada para não chamar a atenção dos demais. Nós ainda estamos num mundo que precisa, a moral ainda não está uma moral devidamente trabalhada. Então muitas pessoas ainda estão com os valores voltados à questão da carne. E mesmo que estejamos numa tarefa, alguém pode estar olhando e observando de uma forma não devida. Então, pelo Espiritismo, reconhecer que ainda nós estamos em aprendizado e gatinhando, ele nos aconselha isso, não é? Ele nos aconselha isso. Em resumo, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que lhes aprover. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele não sabe o que é. Ora, para isso, a primeira condição é não falar do que não conhece. Tem uma parte nessa conversação que o crítico diz para Kardec, você acha que o crítico não ajuda em nada? Você acha que o crítico não é importante? E Kardec fala, é importante para criticar. Porque o crítico nada mais é do que uma pessoa que está dando a sua opinião pessoal. Porque o crítico que merece respeito é aquele que se coloca de uma forma neutra para trazer informações sobre esta ou aquela questão, mas sem colocar a sua opinião pessoal de forma tão pesada, incisiva. Esse, sim, corre o risco de, com o passar do tempo, ser lembrado como aquele que disse que não era verdade e que hoje tem que observar que é verdade. Esse é o perigo que todos aqueles cometem e correm quando fala de alguma coisa que não conhece. Eu, Eliane, a minha vida inteira, quem me conhece sabe, eu me preparei para ser irmã de caridade. Desde pequenininha eu queria ser freira. A espiritualidade fez assim, ó. Eu posso não ter sido uma freira lá dentro do convento, mas mais ou menos a gente é aqui fora, porque a gente pratica a caridade, busca ser útil, não é? A freira espírita. Fazer o quê?
Não é? Mas essas coisas acontecem, aí eu aqui. Eu nunca pensei na minha vida, nunca na minha vida eu desejei Dr. Adolfo Fritz. Eu nunca na minha vida eu desejei Dr. Adolfo Fritz. Nunca. Nunca. Eu tinha uns 16, 14 anos, estava passando, já comentei com algumas pessoas, casa da Coab, vocês sabem como é que é a casa da Coab, você sai do banheiro dentro da sala. Agora não, que colocou a paredinha não tem mais, mas antes era assim. Aí eu lembro que eu saí nessa idade e minha mãe estava assistindo a Bandeirantes, ela passava muitos esses programas espíritas, e ela estava mostrando o Dr. Edson, lá com o Dr. Fritz, e ela falou assim, aqui Eliane, eu estava enrolado na toalha, vem aqui assistir ao Dr. Fritz e tal. Eu falei, mãe, você acredita nisso? Eu falei. Eu, Eliane Gonçalves, eu falei isso com a minha mãe. Mãe, a senhora vai parar para assistir isso? Olha só. Algum tempo depois, o Dr. Fritz se coloca na minha frente, segura esse braço aqui, ó, e fala para mim, eu preciso da sua força. Que eu fui entender mais tarde que não era nada físico que ele estava falando, era a força da fé. Então aquela menina que tinha certeza que ia ser freira, que negou o Dr. Fritz, hoje em dia eu entreguei a minha vida nas mãos dele. A minha vida é do plano espiritual e está na mão de Dr. Fritz, até onde ele queira que ela vá, até onde ele queira que ela continue indo. Eu aprendi a amá-lo e respeitá-lo, entender, ver nesse espírito o Evangelho. Ele me ensinou a escutar, respeitar, a perdoar. Ele me ensinou que o perdão não é para o outro, o perdão é para nós. Ele me ensinou que não temos que provar nada a ninguém quando caminhamos no caminho reto, no caminho certo. A minha vida pertence aos trabalhos em nome de Jesus. Eu coloquei na mão de Dr. Fritz. E eu o amo profundamente. Se ele fosse um encarnado, eu daria a vida por ele. Mas como ele não é, eu dou da mesma forma. Eu dou da mesma forma. E eu entrego a minha vida ao plano espiritual, até onde eles precisarem dela. Não interessa se às vezes tem atendimento 3, 4 vezes na semana, atendendo 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, não interessa. Interessa que eu sei que um dia o lápis Eliane vai gastar. Quem me conheceu alguns anos atrás já observa que está gastando. Mas eu tenho que entender que o lápis ele se gasta porque ele está escrevendo. Assim como cada um de vocês estão escrevendo. Não é, filha? Cada um de vocês são lápis como eu. Que às vezes vocês se sentem gastos, desanimados, incompreendidos. Mas observem, isso tudo, vocês estão sentindo isso porque vocês são lápis usados. Vocês estão sendo usados nessa vida, vocês estão escrevendo a história de vocês. Na vida dos filhos, dos familiares, daquilo que vocês creem que merece todo o respeito, o meu e de todos. Aquele desânimo que bate às vezes, é porque o lápis está gasto. Mas é incrível esse lápis, porque basta um pouquinho num canto, em que esse lápis se coloca, chora, fica triste, ri sozinho, e de repente ele coloca numa posição e começa a continuar escrevendo. Assim somos nós.
lápis úteis, importantes, lápis de Deus. Quando nós nascemos, eu fico imaginando, nós nos transformamos num lápis. E ninguém escreve errado. Ninguém fica equivocado, nenhuma vírgula, nenhum parágrafo que escreve da própria vida. Porque cada ser humano escreve do que sabe, do que entende, do que se esforça. E o Espiritismo nos ensina isso. Eu toquei no Dr. Fritz, eu não gosto muito de ficar falando no nome dele, mas é porque eu dou esse testemunho. Eu dou esse testemunho. Não é? Eu um dia falei, nossa, hoje em dia eu falo, estou aqui na frente de vocês, defendendo o Espiritismo. Se hoje em dia, se de repente acontecesse uma lei no país em que voltasse a fogueira para quem falasse, eu creio nos Espíritos, eu seria a primeira a ser queimada 10 vezes. Porque eu não nego os Espíritos, porque eu consigo enxergar, eu consigo ver. Eu, quando estou naquela cadeira antes dos trabalhos, e lá embaixo, na minha coluna, começa a endurecer, vai amortecendo. E quando chega atrás da minha cabeça, tudo apaga, eu não vejo mais nada. Não posso negar o Espiritismo. Eu não posso negar que um dia na reunião de desobsessão, na primeira parte que estava acontecendo os estudos, entrou um grupo de espíritos com cabelos esgradeados, os olhos assim, parados, marcados por eles mesmos, espíritos que estavam sendo recolhidos do umbral e que naquela noite estavam na reunião de desobsessão. E quando eu olhei no meio daqueles espíritos, eu vi o meu pai. Eu não acreditei. Eu olhei no meio daqueles espíritos. Meu pai estava com o cabelo bagunçado, estava com o olhar parado, ele não me reconheceu sentada na mesa. E naquele momento eu não consegui. Aí o dirigente está falando comigo assim, Eliane, você tem alguma coisa para comentar sobre o texto? Eu, que texto? Eu não consegui nem prestar atenção no texto, porque eu nunca pensei, a gente sempre tem isso, né? Oh, tá bem. Não, ele estava lá no umbral, ele desencarnou em 87. Essa reunião deve ter acontecido o quê? 2014? 2014, 2011, por aí. Olha quanto tempo meu pai ficou no umbral. Muito tempo. Muito tempo. Hoje ele está bem. Reviu o que tinha que rever. Reviu o que tinha que rever. Aquela noite, quando eu vi ele, no meio de todos aqueles espíritos, eu fiquei muito emocionada. Porque é uma coisa que a gente nunca espera ver. Por quê? Por quê? Porque seu pai é o mais bonito? Não é isso. É porque a gente nunca espera mesmo. Não é? E eu vi, e foi uma lição fantástica, foi maravilhoso. Porque minha família, eu sou um ser humano como todos os outros. E eu agradeço a Deus porque graças ao trabalho em Cristo, esse trabalho que todos fazem, graças às orações que nós fazemos à noite, o meu pai ele foi resgatado. Então, eu nunca poderia falar, nossa, durante anos e anos e anos eu trabalho, meu pai ficou no umbral, ficou porque ele precisava ficar. E saiu quando precisou sair. Não é? E isso me faz ter um certo orgulho. Venceu. Tá bem. Não é? É isso. Eu não posso negar o Espiritismo. Eu não posso negar os Espíritos. Algumas religiões dizem o seguinte:
Os espíritos jamais podem se comunicar, a não ser que seja através de um milagre. E isso acontece muito raramente, quando Deus assim permite. Aí o espiritismo ele não é aceito porque ele traz o contrário. Jesus ele veio trazer para nós que a vida ela tinha continuidade. Ele fez com que os mortos se levantassem, que falassem através de sua informação. Ele não fez, ele trouxe essa informação. Não é? Então, as comunicações espíritas ou as comunicações que acontecem porque seres humanos vêm até nós dizer, eu estou vivo. O espiritismo ele traz para vocês a realidade de que Deus criou o homem com o fim de continuidade. E que este homem impossível, que estudou tanto, trabalhou tanto, sofreu tanto, economizou tanto, se formou através de muito sacrifício nessa ou naquela profissão. E aí morre e desaparece no tempo. Que Deus é esse? Onde é que está a misericórdia do Pai? E a reencarnação vem nos mostrar o quê? Nós continuamos épocas após épocas e nós levamos as nossas experiências, as nossas aquisições, não é verdade? Por isso, muitas vezes, vocês observam pessoas que eu não sei, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso e conseguir realizar essa situação. Traz na alma, traz na memória experiências de vida passadas. Quantas pessoas passam diante de algum lugar e falam assim, eu conheço o lugar de alguma época. Não é? Então, quantas pessoas já teve diante de alguém e falou, eu conheço a pessoa de algum lugar, eu já te vi em algum lugar, como aquele senhor ali, ó, que eu estou vendo ali, ó, esse senhor aqui com um chapéuzinho na cabeça, muito bonito, senhor, muito familiar para minha alma, Deus te abençoa, não é? Vai ver que nós já tivemos um diante do outro conversando como agora, né? E a minha memória emocional me traz essa possibilidade no meu raciocínio, não é? Kardec, com tudo que acontece lá no que é o Espiritismo, eu penso que ele quis dizer que o Espiritismo ele não é um culto, não veio para convencer ninguém, e sim para esclarecer, como já foi dito aqui, dar oportunidade de abranger o raciocínio, o olhar tão engessado. O Espiritismo veio para unir força, buscando simplificar o Evangelho de acordo com as palavras e o ensinamento de Jesus Cristo, através dos benfeitores espirituais, servidores do mesmo Deus que todos servem. Como acontece em outras religiões espalhadas em toda a terra. É um objetivo comum. Deveria ser o elo de união e não de ataques, como acontece. Há uma doutrina que, com respeito, se apresentou entre os homens, servidores do mesmo Deus. E é interessante que ninguém assina nessa obra, não é? Ninguém assina. Essa obra, o Espiritismo pertence a todos. Porque quem assina não é Marina, são todos os espíritos. Nem Kardec assina. Porque é uma obra para a humanidade. Por isso que não veio afrontar ninguém. Já é algo pertencente, já é algo existente muito antes da primeira religião existir, porque os espíritos já existiam. Olha só. E teve a humildade de ser um dos últimos a se apresentar. Isso é muito bonito.
Isso é muito bonito. Deveria ser o elo de união a uma doutrina que com respeito se apresentou a todos, amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essa fala do Espiritismo. Fazei o bem que gostaria que fizesse a você. Esta foi e é a fala dos Espíritos. Os Espíritos, eles não precisam ser insultados ou ser motivo de risos. É só ouvir o que eles dizem, só observar a moral daqueles que falam, o valor crístico que eles têm, que obterá sim, se é de Deus ou não, porque é de Deus. Fazei o bem nunca mudou. Esta foi e é a fala dos Espíritos e nunca mudou. Homens e mulheres que através do desencarne deixaram a Terra, assim como acontecerá conosco um dia. E nesse dia, todos que dizem que não é possível essas comunicações estarão vivendo a realidade do plano espiritual. Isso já basta. Praticai qualquer tarefa diária com amor. Como eu falei que teve uma vez também que eu estava questionando. Eu passei por muitos crivos até chegar um pouco de maturidade que tem. No comecinho, eu ficava pensando, mas por que as pessoas não acreditam nisso? Por que as pessoas não acreditam naquilo? Era por quê? Igual a minha irmã. Vou contar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Por quê? Lá em casa, tudo assim, por quê? Mas é fazendo brincadeira com a minha irmã, porque ela estava em frente ao Banco Itaú e para pegar um ônibus, e nisso parou um carro. Entrou uma mulher e ela foi entrar também, e a mulher puxando a porta para dentro, ela puxando a porta para fora, ela, naquela luta, e ela falou com a mulher assim, tá cheio? A mulher, por quê? Não tem mais lugar, mulher? Por quê? Não é pirueira, mulher? Não! E hoje em dia lá em casa, a minha irmã Janete, toda hora que ela fala com a gente, por quê? Porque a mulher ficou, por quê? A mulher não conseguia falar nada. Por quê? Ela, você não é pirueiro? Não. Aí a mulher conseguiu fechar a porta e foi embora. Então assim, por quê? Todos nós temos os nossos momentos de porquê. Mas algumas coisas precisam dar credibilidade ao tempo. E eu muitas vezes passei por essas questões de por quê que as comunicações dos espíritos são tão desacreditadas por outras religiões, que tira o espírito do corpo de irmãos, por exemplo. Há uma contradita aí, né? Se eu tiro um espírito de você com um tapa na sua testa, é porque o espírito existe. Então eu não posso falar que comunicação espiritual não existe. Não posso dizer que é coisa do diabo. Sendo que nós aprendemos que diabos são os homens ruins, homens maus, descuidados com os atos, que não é porque morreram ou desencarnaram que ficaram bonzinhos, continuam daquela mesma forma. E com o tempo vão começar a entender o que Jesus Cristo trouxe, e a sua moral vai mudar, vai enriquecer. Eles vão deixar de ser pessoas perversas, vão deixar de ser diabos, não é? É esclarecimento, é não se permitir ficar preso. Então, como convencer pessoas que só acreditam se alguém entortar uma colher ou mover algum objeto, como acontecia mais de 100 anos atrás,
quando Kardec trouxe a doutrina dos espíritos. Hoje em dia, pessoas, elas buscam se convencer. Se alguém levar alguém, como se fala, a um holocausto e começar a ensanguentar ela, aí o espírito está lá. Vamos esquartejar, vamos sangrar bastante. Se sangrar demais ou se sangrar de menos, o espírito está ali. Se sangrar pouco, não está, não. É aquela visão do holocausto, né? Aquela coisa primitiva que nós temos ainda dentro da alma. Não é necessário isso. Os espíritos vivem uma era no plano físico que não precisa mais trazer provas a ninguém, porque os espíritos acreditam na nossa evolução. Os espíritos acreditam que nesses mais de 100 anos nós mudamos alguma coisa aqui. Não precisa a cadeira ficar pulando mais, não precisa eu ensanguentar o pescoço da Eliane, né, Eliane? Não precisa eu entortar uma colher, não precisa, porque os espíritos, eles creem que nós evoluímos. É impossível que tudo que o catecismo trouxe até hoje não vai estar configurado em nenhum momento dos nossos atos. O que nós buscamos por prova? O que nós buscamos para acreditar? Aí vem Kardec e vem Dr. Fritz e fala: espera eles morrer. Não é? Espera, calma, espera morrer. É só aguardar. Quando morrer, vai descobrir que a vida, ela permanece e que o plano espiritual nos recebe com muito amor, sem julgamento nenhum com nenhum de nós. Nós, quando partimos dessa vida, nós resgatamos uma consciência que antes lembrávamos de forma mais clara. Nós nos cobramos. Aí eu falei que ia fazer aquilo, olha que eu não fiz. Eu queria ter feito isso, olha que eu não consegui. Nós nos cobramos, nós nos julgamos, Deus não. E no plano espiritual, nas colônias, a espiritualidade busca a estar nos trazendo um pouquinho de humor, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de sorriso, porque muitas vezes a gente fica tão sisudo lá. Eu podia ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. E eles ficam tentando, não, vamos rir um pouquinho. Não fica assim não. Vamos descontrair um pouco. Vem outra oportunidade. Vamos pensar e questionar de uma forma sadia. Esses são os espíritos. Esse é o espiritismo. Ele acolhe. Ele não julga. Ele é pai, é mãe. Não é, Alexandre? Isso é o espiritismo. Se o espiritismo veio para nos ajudar em nossa evolução moral, porque muitos pensam que eles não podem mudar o comportamento de princípios depois de 100 anos. Foram mais de 100 anos de provas, de fenômenos, de cadeirinha girando, de colher entortando. Observa, nesses últimos tempos, os espíritos usaram de todos os recursos possíveis para chamar nossa atenção ao raciocínio que alguma coisa estava acontecendo e que vinha de algo superior. É necessário que isso continue? Nós precisamos nos convencer de quê? É impossível que ainda nós pratiquemos o laboratório da fala. O laboratório da fala. Tempos onde só se acreditava que os deuses estavam satisfeitos se houvesse sangue. Lembra que lá nos tempos atrás? Não é? Pegava lá a mocinha, pegava o menininho e esquartejava para os deuses ficar tranquilos. Não é? Então nós ainda estamos nessa mentalidade.
Ninguém precisa provar nada de Deus para ninguém. Nada de Deus. As coisas de Deus, elas pedem tempo para que nós possamos sermos despertados desse berço chamado ignorância e falta de fé em nós mesmos. Certo? Diante da era que se aproxima, regeneração, apesar de nós não respeitarmos ainda a nossa evolução, os dias e os últimos tempos nos mostram que o plano espiritual respeita e acredita que depois de tantos anos tenhamos evoluído. Dr. Fritz falou dessa forma: não tente provar nada ou convencer ninguém agora. O tempo e o desencarne dará provas que você não poderá entregar a ninguém nesse momento. Foi essa fala que eu anotei aqui. Essa foi a fala certinha. E ele está com a razão. Ele está com a razão. Me perguntaram o que eu tenho a dizer das últimas notícias envolvendo o Espiritismo. Eu disse para vocês já. As últimas notícias envolvendo o Espiritismo que eu tenho conhecimento me deixam muito feliz. As últimas notícias que eu tenho sobre o Espiritismo é que as manifestações estão se alastrando na Terra. É que as curas possibilitam os homens a questionarem e a relembrarem Deus. É que a oração convida o homem ao discernimento, à introspecção, ao refazimento, ao acerto todos os dias. Então, as últimas notícias que eu tenho sobre o Espiritismo na Terra, ultimamente, são fantásticas. Maravilhosas. Só tenho a agradecer a Deus. Concorda? Sobre o Espiritismo, sobre as obras dos Espíritos, eu só tenho reverência a dar. Porque eles não erram. Eles não erram. Nós, os seres humanos, sim. Eles não. Chegará o dia em que o ser humano usará a religião para estar promovendo o respeito e o amor, e não o contrário. Os espíritos são pessoas sérias que servem a Deus e auxiliam as pessoas na Terra no que lhes é possível. O plano espiritual não erra. Quem erra é o homem. Os espíritos são homens e mulheres que viveram na Terra, pais, mães, e todos nós conheceremos um dia essa realidade. Todos serão recebidos um dia com muito amor e com muito apoio no plano espiritual. No plano espiritual dos espíritas, dos católicos e dos evangélicos. E de todas as outras religiões que eu não estou citando agora. Porque Deus é uno. E cada um de nós representa uma parte de Deus. E a religião, ela não veio na Terra para fatiar o ser humano, mas sim para ensinar a unir. Porque cada ser humano é uma perna esquerda e uma perna direita, como eu costumo dizer. Nós não conseguimos ir adiante sem a perna esquerda e a direita estar numa simbiose perfeita, não é? O Espiritismo é o esclarecimento da verdade, assim como a Igreja Católica é o esclarecimento da verdade, os evangélicos trazem o esclarecimento da verdade, porque traz a palavra de Jesus, traz a palavra de Deus, de Jeová, a quem eu respeito e amo muito. A verdade que Cristo trouxe para todos nós. Ele nos trouxe o clarear de nossa visão em relação à nossa realidade. Ele, o Espiritismo,
nos entrega a liberdade de raciocínio e avaliações. O Espiritismo não traz os ensinos de Jesus, nosso exemplo, nossa direção, nosso encaminhamento de uma forma desrespeitosa. Todos nós servimos a Jesus Cristo e a Deus, assim como todo o plano espiritual. Sem preconceitos, não é? Preconceito, eu acho que significa aquela pessoa que fala sem conhecimento da causa, não é? Ela tem um pré, não é verdade? Mas eu enquanto eu estiver agindo com preconceito e falando do que eu não sei, eu vou estar me permitindo ficar num... Como é que chama aquela coisa em que as pessoas sobem e ficam ali? O palanque, pedestal, não é? É para poder demonstrar a minha ignorância. Todos aqueles que poluem a terra com preconceito, eu fico impressionada como tem coragem de ficar falando de certa forma: eu sou ignorante, eu sou ignorante, eu sou ignorante, eu sou ignorante. Então o Espiritismo, através das obras de Chico Xavier, que serviu através da psicografia e da tarefa de cura, ele nos traz o Evangelho, ele nos traz a oportunidade de estarmos parando de marcar passos no desrespeito. Por que todas as pessoas não têm direito de ter a religião que querem ter? Por que as pessoas não têm direito de escolher a cor que querem ter, usar? Por que índios, como é que fala? Vermelho, amarelo, preto e branco não podem ser irmãos, porque são irmãos? Por que não podem ser vistos como irmãos? Eu ganhei um Jesus muito bonito, ele é quase preto, está lá do lado da minha cama. Muito lindo esse Jesus. Ele é mesmo, ele é um, sabe, ele é um moreno, mas um moreno, eu gostei, lindo esse Jesus. E fica do lado da minha cama. Porque eu achei maravilhoso. Eu ainda nunca tinha visto um Cristo assim. Eu gostei muito. Se eu conhecesse o artista, eu ia abraçar ele e falar: meu filho, você é evoluído demais. Por que Jesus tem que ser só branco? Não é? Se alguém pintasse uma imagem de Jesus de vez em quando de vermelho, de amarelo, ia estar, não é? De negro, de pardo. Por que não? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Através de Jesus, nós temos a oportunidade de entregar o respeito a todas as raças, a todas as escolhas. Acabar com a homofobia. Não é? Deus não julga. Todo aquele homem que busca julgar, ele quer ser mais do que Deus. Como ele pode dizer que serve a Deus? Quando servimos alguém, não queremos ser mais do que essa pessoa. E se eu julgo, eu quero ser mais que Deus. Porque Deus não julga. O Espiritismo nos ensina isso. Então, algo que nos traz só coisas boas no raciocínio crístico e cristão, não pode ser algo tão perturbador. Não pode ser uma associação de lunáticos. Pode? Quem aqui é louco? Se ele for obra de loucos, eu sou louca. Porque eu creio em Deus. Eu creio quando Jesus fala que somos todos irmãos. Eu creio quando ele diz que temos que amarmos uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, querer que nos façam, que nos faça aquilo que
querer que nos faça aquilo que gostaríamos que fizéssemos a alguém, ou vice-versa. O Espiritismo traz Jesus e Deus. Os Espíritos só falam das obras de Jesus e Deus. O Espiritismo é isso. É união de força. O Espiritismo, ele luta pelo respeito. O Espiritismo esclarecido. Não aquele envolvido em vaidade, mas o esclarecido. Somos um só. Não existe separação. Somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que nos auxiliar. Nós temos que beijar um outro irmão, negro, branco, vermelho, amarelo, com aquela cara bem suada, e falar: ó, vou levar de você comigo agora. É verdade. Nós não somos nada diante da fragilidade da carne. Nós estamos passando por essa vida. Vamos deixar uma obra nesse lugar chamado Terra. Vamos deixar o melhor de nós aqui. Vamos apresentar um Espiritismo uno. Um Espiritismo que não divide nada. E que mesmo que se desvencilhe, que sai, a gente vai, sai, a gente vai. Ô, meu irmão, sai daqui. Ô, meu irmão, vai estar aqui. Ô, meu irmão. Porque um dia vão entender que somos irmãos. Perguntaram uma vez para um padre na internet o seguinte, está lá para quem quiser ver. Caiu. A sua chave caiu. Perguntaram para ele assim: padre, se as comunicações são obra do diabo, do demônio, os espíritas que dizem fazer através deles comunicações, eles são os anjos caídos? Aí o padre falou: bom, os anjos caídos são demônios. Se você for pensar assim, são. Observa só a gravidade disso. Isso é muito grave. Eu vou dizer, quando eu assisti isso, eu chorei. Eu não vou mentir, eu chorei. Porque quando eu li assim, que o padre ia falar sobre o Espiritismo, eu fiquei toda felizinha, né? Mais um para semear a união sobre todas as religiões, né? E foi ao contrário. Então, eu vou dizer a cada um de vocês aqui presente: vamos transformar isso. Todos nós somos irmãos. O Espiritismo vem trazer essa realidade. Não pode ter preconceito. Todas as religiões são irmãs. Todas existem com um objetivo único: tornar esse mundo melhor. E o Espiritismo veio trazer a verdade, que é a palavra de Jesus, assim como todas as outras. Fechando a nossa conversação, obrigada pela paciência de vocês, em primeiro lugar, em me escutar. O Espiritismo veio trazer a perdoar e não esquecer que se alguém perto de nós nos traz às vezes alguma repulsa, alguma dificuldade de convívio, é porque existe pretérito. E se estamos juntos, é pela misericórdia do Pai. O Espiritismo, ele não proíbe, ele nos traz que estamos aqui para melhorarmos. Nós temos total acesso ao livre-arbítrio. As pessoas que estão ao meu lado são pessoas que eu devo e que me devem. Por isso estamos encarnados, para comungar num convívio de amor, não de castigo, de martírio, como muitos falam.
Se alguém me fez mal um dia, se eu fiz mal a alguém um dia, e nós estamos nessa vida mais uma vez, é para nos transformarmos em amigos. É para nos fazermos amigos. É para eu conquistar a amizade daquela pessoa, ela conquistar a minha. O que é o Espiritismo? Como explicar para as pessoas que não conhecem o Espiritismo e nos julgam? Sabe como? Sabe como? Que nós devemos explicar o que é o Espiritismo às pessoas que nos julgam? Com amor, com compreensão. Quando uma criança não entende uma coisa, nós compreendemos aquela criança. Nós não retribuímos aquela criança com a incompreensão dela. Nós apoiamos aquela criança com o nosso entendimento, com amor. A todos aqueles que criticam, entregar o amor e a compreensão. Sabe por quê? Porque o Espiritismo, ele é amor. Ele nos ensina a amar. Você é amor. Amar ao próximo e respeitar. O Espiritismo é só isso. Amor, respeito, crescimento. Não tem como separar Jesus do Espiritismo. Porque o Espiritismo é amor. O amor com Jesus. Trabalhando em nome de Jesus. Eu espero ter apresentado um pouquinho do que é o Espiritismo. Deus abençoe vocês. Que Deus proteja vocês em união, em respeito. Respeito com as escolhas dos irmãos de vocês. Respeito. Respeito todos os dias. Jesus Cristo deu a vida por isso. E vale a pena. Fazemos valer a pena quando colocamos isso em prática. Eu convido a todas as religiões do Brasil. Eu convido a todas as religiões desse país sagrado, evangelho, a pensar na mensagem de Jesus Cristo na terra. A pensar nas palavras de Deus, o que está escrito na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. Está escrito união, amor, respeito, caridade. E a partir do momento que o Espiritismo está apoiado nesses valores, não há por que estarmos desunidos. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.